Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre a polêmica do IOF, que o governo numa canetada subiu esse imposto para aumentar a arrecadação e para controlar a saída de capital do país. O que está acontecendo? Como que isso vai impactar a economia? Que empresas vão ser afetadas? Como que isso vai afetar as transações? Por que que o governo aumentou? Quanto que aumentou? A gente de fato vai ter controle de saída de capital a partir de agora? Eu vou comentar sobre tudo isso hoje, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí, começando o vídeo pelo começo. Tudo isso começou na quinta-feira, dia 22 de maio, quando o governo divulgou o relatório bimestral de receitas e despesas. O que é isso? É um relatório, é esperado pelo mercado, né, como o próprio nome diz. É um relatório que é divulgado no fim de cada bimestre, em que o governo comunica para o mercado, né, comunica para o país, a atualização da projeção orçamentária que ele está acompanhando. Então, é um anúncio normal, previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga que a cada 2 meses o governo faça uma análise se o resultado que ele está tendo, né, se as despesas e receitas que ele está tendo ao longo do ano, de fato está batendo com o orçamento. Nesse relatório, o governo também atualiza as projeções que ele tem para o ano, e caso não case com a meta fiscal, né, caso não case com o que foi orçado inicialmente, então o governo teria que ajustar para essa meta ser atingida. E aí, em tese, esse relatório de agora deveria ter sido o segundo relatório do ano, né? A gente está no final de maio, o relatório divulgado agora, ele fez análise do fim do segundo bimestre, mas aqui é Brasil. Então, assim, o primeiro bimestre não chegou a ter um relatório atualizado, a gente teve todo um estresse com relação à aprovação do orçamento, então esse foi o primeiro relatório divulgado pelo governo, de fato, analisando a projeção de receitas e despesas ao longo de 2025. Então, sim, era um anúncio de fato aguardado pelo mercado. E aí, no relatório de agora, para surpresa de ninguém, o governo falou o óbvio, né? O que o mercado já sabia, mas que pelo visto para o governo foi uma novidade, que é que ele não vai conseguir atingir a meta fiscal de 2025, a não ser que ele faça mudanças, né? A não ser que ele corte gastos, a não ser que tenha um aumento de arrecadação do nada, a não ser que isso aconteça, a meta fiscal não vai ser atingida, o fiscal não vai fechar. E aí eu vou colocar aí no vídeo, né, as projeções que o governo passou, junto com a projeção da receita e dos gastos do governo, o governo também divulga as projeções que ele tem para a economia, né, para o Brasil de forma geral. No caso, eles revisaram as projeções econômicas para baixo. O PIB real foi revisado de 2,45% para 2,38%, enquanto a inflação teve uma alta forte, né, aumento de 3,6% para 5,04%. Enquanto isso, a taxa Selic acumulada no ano também subiu, né? Subiu de 11,67% para 14,28%. E a taxa de câmbio média subiu de 5,70 para 5,81. E aí, considerando essas previsões para a economia, que como vocês viram, teve piora, né? O governo está falando de menos crescimento econômico, mais juros, mais inflação e um câmbio mais alto. Então, assim, tudo piorou. Considerando esses novos números, o que o governo está prevendo, então, pensando em receita e despesa, né? Pensando em resultado do governo? Na projeção desse segundo bimestre, aumentaram as despesas primárias em 25,8 bilhões de reais versus o que havia sido orçado originalmente. E aí, a variação sendo explicada principalmente pelo aumento a mais do que havia sido esperado de benefícios previdenciários, aumento de gastos com o Plano Safra e os benefícios de prestação continuada. Além disso, a receita primária total diminuiu em 31,3 bilhões de reais. Com isso, o resultado primário do governo ficou com uma diferença de 67,5 bilhões de reais versus o que havia sido orçado. E aí, lembrando que hoje a meta fiscal é de resultado zero. Considerando que a gente tem um sistema de bandas, né, que varia tanto de 0,25 para cima quanto para baixo, então o limite inferior dessa meta é de 31 bilhões de reais, né, negativo 31 bilhões de reais. Então, mesmo sem prometer superávit, né, estão prometendo resultado zero, mesmo considerando essa banda inferior, quando a gente compara com o que o governo está projetando, sim, tem um rombo aí que precisa ser resolvido. Se não resolver, vai dar ruim, vai estourar. Em tese, por lei, o governo não deveria deixar estourar, né? A gente tem um orçamento em tese que deveria ser respeitado. O objetivo desse relatório bimestral é justamente isso, acompanhar, ver se está dentro do esperado e, se não, fazer os ajustes necessários. Se eu tô vendo que tem esse risco de ter um rombo, né? Se eu tô gastando muito mais do que o projetado e tô recebendo menos do que eu estava esperando, então eu tenho que fazer um ajuste. Como que eu ajusto? Ou eu gasto menos, né? Ou eu faço esse ajuste via gasto, faço esse corte de gastos, ou eu compenso a minha receita. A gente sabe que, historicamente, esse governo sempre escolheu o caminho da receita, né? Eles não querem cortar gasto, não querem olhar para o próprio bolso e fazer um ajuste, cortando o que precisa. Isso não. Sempre que o governo precisou, né? Sempre que ele ficou frente a essa escolha,
ele escolheu criar um novo imposto, criar uma nova forma de arrecadação, tirar da população e fazer esse ajuste via aumento de arrecadação, pegando dinheiro de algum lugar e colocando no próprio bolso. Sempre foi esse caminho que esse governo escolheu. E o fato é que nesse governo a arrecadação via impostos de fato aumentou muito. Não aumentou o suficiente de forma a compensar os gastos. O governo conseguiu gastar mais, mas a arrecadação de fato aumentou. A receita do governo aumentou bastante, consideravelmente. Nesse caso específico, qual foi a solução proposta pelo governo? Quando eles começaram a falar, quando eles apresentaram o relatório, a primeira solução que eles trouxeram foi uma solução de corte de gastos. Foi uma solução de conter os gastos públicos. Eles trouxeram essa pauta para a mesa. No caso, o governo anunciou um congelamento de 31,3 bilhões de reais do orçamento. E aí, desse valor, 20,7 é em contingenciamento, que é o congelamento que acontece quando você tem uma frustração das receitas e que, historicamente, é mais fácil de ser revertido lá na frente se a receita voltar. Se a arrecadação voltar a aumentar, enquanto os outros 10,6 bilhões de reais foi um bloqueio, que é justamente quando os gastos obrigatórios aumentam mais do que esperado, aumentam mais do que deveriam, então você faz esse bloqueio e é mais difícil de reverter lá na frente. Então foi um anúncio muito positivo, Óbvio que não veio com todos os detalhes, O governo fez esse anúncio no dia 22, e de fato a abertura do que seria cortado por ministério só viria no dia 30 de maio, então a gente não conseguiu ver isso no dia. Mas foi uma notícia que pegou o mercado de surpresa. O mercado estava esperando um corte, mas um corte muito mais tímido. E é importante falar que no começo, quando começou justamente esse anúncio do governo, quando começaram a falar do relatório, a reação do mercado foi uma reação muito positiva. A gente viu justamente o câmbio caindo, o dólar caindo, a gente viu a bolsa subindo, as taxas de juros futuros já acabaram dando uma queda. O mercado olhou para isso e pensou, nossa, finalmente o governo tentando ser um pouco mais racional. Finalmente o governo percebendo que tem que fazer esse corte, Tem que enxugar a máquina pública, porque senão o país não aguenta. Foi isso que o mercado entendeu. Só que aquilo, aparentemente o governo, ele insiste em testar até o máximo que dá, em testar a reação do mercado sempre que possível. E aí o governo que tinha começado falando de cortar gasto, de fazer esses cortes, logo em seguida fala que esses cortes deveriam ser maiores, mas que não serão porque eles estão prevendo um aumento de arrecadação na casa de 20 bilhões. Como que seria esse aumento de arrecadação na casa de 20 bilhões? Aumentando o imposto. Que imposto? O IOF. E é aqui que as coisas começam a ficar mais delicadas, Aqui que o mercado que estava tão positivo se assusta completamente, ao ponto que depois o próprio Haddad falou que isso entraria em detalhes quando o mercado fechasse. E por que o anúncio assustou tanto? A questão é que a gente está falando do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que acaba incidindo em várias transações diferentes. Então, por exemplo, empréstimos de curto prazo, mandar dinheiro para fora, fazer compra internacional, tudo isso tem IOF. Então, quando o governo anunciou que eles estavam pretendendo aumentar a arrecadação em 20 bilhões, aumentando só esse imposto, na prática o que eles fizeram aqui numa canetada, porque de fato foi uma canetada, as medidas tiveram vigência imediata, começou já no dia seguinte. Em uma canetada, o governo magicamente aumentou o imposto para operações de câmbio, operações de crédito, previdência privada, tudo isso do dia para a noite aumentou absurdamente. Aumentou de forma grotesca, inclusive em alguns casos. E a sensação que eu tive é que o governo não entendeu muito bem as consequências econômicas do que ele anunciou. Quando a gente fala de um imposto sobre transação financeira, a partir de determinado valor, por exemplo, mandar dinheiro para fora, existem fundos que fazem isso diariamente, fundos que acompanham o índice. Se você coloca um valor acima de um determinado percentual, você inviabiliza essa operação. É um nível de insegurança extremamente preocupante. E aí, entrando no detalhe, o que de fato a Fazenda aumentou, o que de fato a Fazenda fez. Para a Previdência Privada, eles criaram um novo imposto que não existia. Então, no caso de aportes mensais acima de 50 mil reais, você teria que pagar um IOF de 5% acima desse aporte. Então, mais um novo imposto, Antes isso não existia, era zerado. E aí, inclusive, entra um pouco na discussão de que tipo de incentivo é esse, Taxar a Previdência Privada. Por que você tentaria desestimular um investimento como esse? Para a cooperativa de crédito, operações de crédito com valor anual acima de 100 milhões de reais vão passar a ser tributadas como empresas comuns. Além disso, no caso de crédito para empresas, de forma geral, o imposto aumentou, tanto para empresas em geral, quanto para aquelas enquadradas no Simples Nacional. Aí vocês conseguem ver o valor certinho nessa tabelinha que eu tô colocando. Além disso, operações de risco sacado agora oficialmente são reconhecidos como empréstimo e vão entrar nessas taxas também. Empréstimos externos de curto prazo, antes era
fora zerado, agora vai ter um IOF de 3,5%. Operações não especificadas de forma geral, que antes eram taxadas em 0,38%, agora vão ser taxadas em 3,5% em caso de saída de capital. Então, assim, um imposto que do dia para a noite, do nada, triplicou. Se você, por algum motivo, querer tirar o seu dinheiro do país, já vai ter que pagar essa taxa adicional. E, além disso, de forma geral, operações com câmbio, moeda e espécie foram afetadas, com o IOF fixado em 3,5%. Então, se você vai comprar alguma coisa lá fora, tem um cartão que você estava pensando em pagar, agora também tem essa taxa que você vai ter que pagar. E, além de tudo isso, no caso de investimentos no exterior, né, aportes no exterior, o governo ele ia aumentar o IOF para uma taxa de 3,5%, tanto em casos de fundo quanto em casos de pessoa física. Então, originalmente, no primeiro anúncio que o governo fez, em caso de aplicações de lá fora, aportes lá fora, teria essa taxa de 3,5%. Pegou muito mal, porque esse é o tipo de coisa que realmente, assim, eu acho que o governo não pensou na repercussão, não pensou no peso que teria. No caso de fundos, por exemplo, esses fundos multimercado, né, que tem exposição lá fora, qualquer transação de liquidez diária, de ajuste, teria uma taxa de 3,5%. Não faria mais sentido para esses fundos terem operação. Então, o que a gente viu no dia seguinte, depois do anúncio, né, na sexta-feira, inclusive foram vários fundos falando que não iriam operar na sexta, até entender o que de fato que o governo quis dizer com relação a essas taxas. Então, logo na sequência, né, se eu não me engano, na manhã de sexta-feira mesmo, o Haddad já voltou atrás, né? Ele falou que no caso desses aportes para o exterior, no caso dos fundos, eles iam voltar para o imposto zero, né? Taxa zero, para essa isenção, e de fato voltou. E também tinham falado que no caso de pessoa física iria voltar. Só que quando anunciaram, falaram que a taxa para pessoa física iria voltar para 1,1%. Sendo que antes era de 0,38%. Se realmente teve esse salto de 0,38 para 1,1%, voltou muito entre aspas, né? Não está sendo 3,5, mas mesmo assim triplicou. É muito difícil, porque esse é o tipo de medida que não se faz assim. Não é o governo sozinho instaurando isso numa canetada, sem nem entendendo como que isso vai afetar a economia, como que isso vai repercutir nas companhias. Já estão falando que isso vai afetar o resultado de várias varejistas, por exemplo, que já estão sofrendo muito com altos juros, já estão sofrendo com inflação. Falando ainda de empresa, né? Falando dessas grandes companhias. Cara, tem processo, tem protocolo. Demora para você conseguir ajustar. Esse não é o tipo de coisa que se faz da noite pro dia. Vamos supor que o governo realmente ele precisa arrecadar. Não é algo que se faz numa canetada, não é algo que se faz sem conversar com o mercado, não é algo que se faz sem sinalizar. Até porque o próprio governo, no começo do ano, se você vai voltar para as notícias antigas, o governo afirmava que eles não iriam aumentar o IOF. Isso não estava na mesa, não era algo que eles consideravam. Então, assim, do nada fazer isso, sem um diálogo, que tipo de insegurança você está criando, que tipo de sinalização você está passando para o mercado. Aí é mais uma bola fora do governo, é mais uma vez que a expectativa ficou completamente desalinhada, é mais uma vez que você aumentou a insegurança do mercado, que você aumentou o risco no mercado. Então, assim, toda a forma que foi feita, né, ficou feia. A sensação que dá é que é uma decisão que foi tomada sem entenderem de fato o real impacto no mercado. E além dessa questão da arrecadação, tem a questão justamente que é um imposto que ele é muito delicado você aumentar assim do nada. Geralmente não é uma sinalização boa quando os governos fazem isso. Por quê? Falando especificamente da questão câmbio, especificamente do imposto para colocar dinheiro lá fora, para levar capital para fora, quando você aumenta ele assim do nada, a sensação que dá é que o governo não fez isso só para arrecadar, mas é porque ele quer limitar, ou no caso, desestimular a saída de capital aqui do país. Historicamente, quando a gente viu outros países fazendo isso, aumentando esse imposto do nada, é justamente para tentar travar capital aqui dentro. E, historicamente, os países que fizeram isso não são países que você quer manter o seu capital. O fato que o governo fez isso numa canetada, a sensação que eu tenho é essa, que eles querem tentar travar esse tipo de operação o máximo possível, que eles querem tentar manter capital aqui dentro. Esse é o tipo de coisa que me dá mais estímulo para querer tirar meu capital aqui do país. E se o governo entrar nessa espiral, no caso o governo já tá nessa espiral, mas se ele entrar ainda mais, né, de aumentar gasto, aí aumentar imposto, aí estressar a indústria, estressar a economia, aí depois aumentar imposto sobre operação financeira para essa indústria não conseguir tirar dinheiro daqui, se ele entrar nessa espiral, é ladeira abaixo. Vai caindo. O vídeo foi esse, comentar o que tinha acontecido com essa polêmica do IOF, o que o governo anunciou, o que foi afetado, como que isso pode afetar a nossa economia, como que isso pode estressar a nossa economia. Acho que fica essa mensagem da necessidade da gente diversificar o risco do país. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu comentário, se inscreve no canal, curte esse vídeo e até o próximo vídeo.